lá, vamos para a parte de bidimensional. Então nós vamos começar aqui com esse módulo. Ele tem 3 vídeos, um para cada método mais usado. Um é método de separação de variáveis, o pior, esse primeiro aqui que nós vamos ver com o analítico. Depois o método de fator de forma, mais legal. E por último o método numérico. Então esse aqui nós vamos ver o método de separação de variáveis para a condução bidimensional em regime permanente. Bom, então chegamos em bidimensional, agora problemas que são 2D, o negócio começa a ficar um pouco mais complicado. Por quê? Quando a gente estava em 1D, tinha a parte de resistência térmica, que era uma simplificação, mas que funcionava muito bem, dava para resolver muita coisa. A equação 1D é mais fácil de integrar, dá para resolver muita coisa analiticamente. Quando a gente chega no 2D agora, aí não, né? Aí ficou complicado, porque 2D, aí tu tem muita condição de contorno e é muito difícil tu conseguir uma equação analítica que resolva ele. Então a gente tem praticamente 3 métodos hoje em dia que a gente utiliza quando a gente vai resolver problemas bidimensionais, que é o 2D. Cada um deles tem seus prós e contras, então nós vamos ver eles aqui. A gente vai começar hoje, nesse vídeo, pelo método de separação de variáveis, que é o primeiro. Depois a gente vai para o método gráfico no próximo e depois para o método numérico, que é particularmente o que eu mais gosto, porque ele resolve mais opções para nós. Então, o que nós vamos fazer? Vamos primeiro ver quem é a equação bidimensional. Ela já está aqui, porque eu já botei, mas vamos abri-la desde o início para a gente se acostumar a ver ela milhões de vezes. Então vamos botar aqui a equação geral da difusão. Vamos simplificando. Então a equação da difusão, ela é no seu formato geral, ela é a derivada segunda aqui do nosso K dt dx, derivada segunda do nosso K dt dy, derivada segunda do nosso K dt dz, ou seja, difusão nas 3 direções, mais geração de calor, igual ρ Cp dt com o tempo. Parcela transiente, que nós vamos ver mais para frente. Geração de calor em watts por metro cúbico. E difusão nas 3 direções. Vamos simplificar agora aqui para a versão 2D. Regime permanente, adoro essa hipótese. Tchau, dt, né? Estamos só na versão permanente. 2D, vou cortar o Z. Por que o Z? Tanto faz, podia ser outras 2 opções, mas a gente sempre usa XY para bidimensional. Beleza. Propriedades constantes, quer dizer que esse meu K vai poder sair para fora da minha derivada. Beleza. Tanto que se tu for ver aqui, ele sumiu. O K sumiu aqui, porque ele fica para fora da derivada, tem um zero do outro lado, ele some, né? Sem geração de energia, tchau, nossa geração de energia. E aí o que acontece é que sobra só realmente para nós K derivada K derivada igual a zero. Como eu falei, o K é propriedade constante, tem um zero aqui, posso dividir todo mundo pelo K, isso aqui vira nossa difusão 2D. Em regime permanente e sem geração de energia e K constante. É esse cara aqui que nós vamos trabalhar nesse vídeo aqui que a gente chama de equação bidimensional da difusão em regime permanente. Nota que está bem simplificado, né? Então, em muitos casos, se tiver geração de calor, já não posso tratar aqui. O método de diferenças finitas, que é o método numérico, consegue tratar com geração de calor. Então, nós vamos ver 3 opções aqui, principais. O primeiro método, que é o que a gente vai ver nesse vídeo, é o de separação de variáveis. Eu vou ser sincera que ele é o pior. Ele era muito usado antigamente, quando a gente não tinha muito computador, mas ele tem suas limitações e ele é praticamente o que você está vendo no nome para quem já fez cálculos, separação de variáveis, é isso mesmo. Nós vamos ter que trabalhar com a integral, com 2 variáveis, então assim, é horrível, né? Mas existe essa opção, alguns casos funciona, nós vamos ver aqui. Depois nós temos um método gráfico. Na verdade, aqui junto com o método gráfico, a gente adiciona o que a gente chama de fator de forma de condução. Ele não é tão ruim quanto o método de separação de variáveis, ele já se aplica para mais opções, para muito mais opções, mas também tem limitações, mas esse já dá para usar. Esse aqui pelo menos já dá para usar para alguma coisa, esse método de separação de variáveis é bem limitado.
E por último, no último vídeo que nós vamos ver dessa série, a gente vai ver diferenças finitas, que é método numérico. Diferenças finitas é um dos tipos de métodos numéricos. Hoje em dia a gente tem outros, volumes finitos, elementos finitos e sei lá quantos finitos. Mas diferenças finitas é o que a gente vai ver aqui nesse material. E esse se aplica, é o que eu mais gosto, esse se aplica para muitas opções. Aí você pode usar para várias condições. Pode ter geração de calor, pode ser transiente, pode um monte de coisa. Então vamos ver o primeiro, esse método aqui ingrato, que é o método de separação de variáveis, que não nos ajuda muito, mas vamos ver como é que ele funciona. E prepara a paciência para esse vídeo aqui, porque ele é separação de variáveis, né? Então, nós vamos ver, eu vou usar ele já para um caso específico, que é o caso que mais acontece quando a gente pode usar ele, porque como eu falei, ele tem a limitação de que você tem que usar essa equaçãozinha aqui e nós vamos ter que integrar com essas variáveis. Então eu vou aplicar ela para um caso de bidimensional clássico. Existem outras soluções já pré-resolvidas que você pode pegar pronta, ou você pode ir assim, na cara e coragem, e integrar toda santa vez, o que eu não recomendo. Mas vamos lá. O problema que nós vamos aplicar aqui esse método de separação de variáveis vai ser num quadrado, que é esse cara aqui. Ele é bidimensional, claramente, né? E aí nós temos temperaturas prescritas nas faces, digamos, nos quadrados. Nem é face, porque não é face, né? Então aqui a gente tem 100 graus em cima. Aqui a gente tem 25. Aqui a gente tem 25. Aqui a gente tem 25. Ou seja, é um problema bidimensional de placa plana, que a gente chama. Onde está resolvendo só essa superfície. E temperatura prescrita nas 4 fases. Nem vou dizer, eu falo faces, mas não é faces, né? Nos quatro lados. Então vamos lá. O que eu espero dessa solução? Bom, como eu já sei como é que ela vai ficar, né? Eu sei que ela tem que ser, na verdade, um negócio assim. Se eu fosse desenhar as isotermas, que a gente chama, aí, por exemplo, aqui seria 90, aqui seria 80, aqui seria 70, assim. Essas seriam as curvas de temperatura e as curvas de fluxo, que elas são sempre 90 graus, seria assim as curvas de fluxo de calor. Até que não ficou tão feio, né? Porque as linhas de fluxo de calor fazem sempre 90 graus quando eles passam pelas isotermas. E é isso aí. Então, ficaria assim o desenho das isotermas e das linhas de fluxo. Esses roxinhos são isotermas. São linhas de temperatura constante. Beleza. Isso aqui, a solução que nós vamos tirar vai dar esse desenho aqui, né? Esse desenho doido aí. Só que nós vamos fazer diferente. Em vez de resolver com as temperaturas assim, como T fixo, eu vou dar um nome para elas. Então, na verdade, eu vou chamar esse aqui de T2 e esse aqui de T1. Ou seja, T2 é o nosso 100 graus, que é a maior temperatura. T1 é o nosso 25 graus, que são as temperaturas dos 3 lados. Beleza. E aí, em vez de usar T, eu vou usar a variável θ. Ela já apareceu para nós em algum vídeo anterior, que eu acho que foi o vídeo da Aleta. É uma variável que a gente usa muito em transferência de calor quando a gente tem várias temperaturas envolvidas. Então, eu defino θ como T, onde em qualquer ponto XY, nota que agora não é mais só X, né? Por exemplo, se eu quero saber o T aqui, esse é o meu ponto XY. Menos T1, que é a temperatura dos 3 lados fixas, sobre T2, que é a temperatura 100 lá em cima, menos T1, que é a temperatura dos lados. Então, a gente vai trabalhar com essa variável θ. Eu posso voltar essa variável θ na equação da difusão, assim como eu fiz em Aleta, porque quando a gente deriva, lembra que esse cara é constante, esse cara é constante, esse cara é constante, ou seja, quando eu faço dθ dx, é simplesmente o próprio dt dx, e o dθ dy é o próprio dt dy. Então eu posso só jogar lá. Isso é igual a isso. Beleza, só troquei a variável. Até aí tudo bem, né? Agora, qual que é a treta? Nota que agora nós precisamos de 4 condições de contorno e não 2 como antes.
Quando a gente estava no unidimensional, estava até simples para integrar, assim, se a gente pode chamar de simples, porque eu precisava de duas condições de contorno para x, uma para cada canto, digamos assim, né? Agora eu preciso de 4, porque eu preciso de duas para x e duas para y, ou seja, ficou bem pior do que já estava, né? Eu vou só definir um detalhe aqui, para esse aqui não dar negativo. Nós vamos definir que essa que eu vou deduzir, ela vale para qualquer condição de T2 é maior do que T1, ok? Não pode ser T2 igual a T1, daí vai dar errado. E não pode ser T2 menor do que T1, aí vai dar outro resultado. Esse aqui é só para esse caso realmente bem específico de T2 maior do que T1. E com esse caso de temperatura prescrita nos 4 lados. Nota que é bem limitante, né? Mas vamos lá, quem são as 4 condições de contorno que a gente precisa? Então, condições de contorno. Θ em x0 e y é igual a 0. O que ele quer dizer? Quem é o nosso x0? Vamos ver onde é que eu vou botar, onde é que eu botei o meu referencial aqui, gente. O meu referencial, ele está aqui. No cantinho. Então, aqui é x, aqui é y, e aqui é o meu 0, 0. Beleza. Esse é meu pontinho. Inclusive, eu vou dizer que isso aqui tudo é L. E esse aqui é Wzão. Então, vamos lá. Então, quem é o meu θ? Nem é meu x, né? É meu θ. θ0y. θ0y é essa face aqui. Porque daí eu tô com x0, mas o y varia. Ela diz que é 0 porque é 25. Então, ele daria, na verdade, se você for ver, realmente, ele daria 25 menos T1, que o T1 é 25, sobre 100 menos 25 vai dar 0. Ok, é isso que ele está dizendo. Essa primeira face aqui está com 25 graus Celsius. Ok, nota que a gente pode fazer isso para as 3 faces que estão a 25 graus Celsius. Então vamos fazer para as outras. Θ, L, Y. Quem é L, Y? L está aqui, então a face L, Y é essa daqui. Ly também é 0, mesma coisa. Quem mais? Aqui de baixo, né? Que seria x0. x0 é essa daqui, né? 0 também. E a última que tá faltando é lá de cima, né? Lá em cima ela é xw. E essa aqui é 1, né? 1, porque é essa face aqui. xw. E ela tem 100 graus Celsius. Então, o θ daria 100 menos 25, desculpa. Sobre 100 menos 25, que é 1. Beleza. Essas são as 4 condições de contorno. Até aí tranquilo. Agora nós temos que integrar essa equação gigantesca aqui, né? E ela, qual é o problema dela? Ela depende de duas variáveis. Então vamos integrá-la, mas antes de integrá-la eu vou começar dizendo que vai ter que ter paciência para esse vídeo aqui, né? Nem eu mesmo sei integrar esse negócio aqui. Vamos lá. Mas o que a gente vai supor, tá? É que a solução, ela é o produto de duas funções. Então nós vamos dizer aqui que nós temos uma função que depende de x. Eu vou chamar ela de x, que depende de x. E nós temos uma segunda função que depende de y. E aí eu vou chamar ela de yzão de y. Aí vocês estão vendo, meu Deus, voltei para cálculo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 mil, não sei qual dos cálculos que veio isso aqui, cálculos, séries de equações diferenciais. Nossa solução vai ser a multiplicação dessas duas, porque eu digo que ela pode ser a solução pode ser escrita no formato de um pedaço de x e um pedaço de y. Nota que nem sempre isso é aplicável, tá? Isso é aplicável para esses tipos de equação, ou seja, esse tipo de equação que está aqui, ela é uma equação que você pode aplicar para esse tipo de solução de separação de variáveis. Se a tua equação é muito complexa, isso não funciona, tá? Essa metodologia. Aí tu tem que aplicar outras metodologias e rezar bastante. Então, a nossa solução θ de xy, que é a nossa variável,
Eu vou dizer que ela pode ser escrita como essa função x que multiplica essa função y. E agora a gente começa a trabalhar em cima desses carinhas aqui. Como eu falei, isso aqui vale para esse tipo de equação desse formato. Se eu tiver um Q, ponto aqui, morreu. Não dá mais, tá? Então vamos ver como é que eu resolvo isso aqui. Beleza. Então o que a gente faz, basicamente, é que eu vou pegar essa equação aqui, com os tetas, assim, derivar essa aqui de baixo e jogar naquela lá, né? Então isso aqui vai ficar, se você for ver, menos 1 sobre x, lembrando que é a minha função, em função de x, né? Dx quadrado, menos 1 sobre y, igual a zero. Lembrando que troquei o θ agora para essas funções, porque eu peguei e derivei daqui, né? Lembrando que esse aqui só depende de x, esse aqui só depende de y, então quando eu derivo dθ dx, sobra só esse cara, quando eu derivo dθ dy, sobra só esse cara. Multiplicado por esse outro aqui, que é uma constante, né? Por isso que ele fica assim. E agora, daqui a gente parte para fazer a solução. Então, o que a gente faz é que a gente define e diz que, beleza, isso aqui é a mesma coisa que eu dizer que um é igual ao outro, né? Isso aqui é equivalente a dizer que 1 sobre x é a mesma coisa, né? Então eu falo, não, beleza, então eu vou definir uma constante de separação aqui. Dada por lambda ao quadrado. E que eu substituo ela pelo fato que esses dois lados da igualdade são iguais, né? Então, por exemplo, uma hora o meu lambda vira isso aqui, e outra hora ele é isso daqui, porque ele está me dizendo que eles são iguais, né? Lambda ao quadrado aqui. Então, a gente tem uma das equações, ela fica assim, dx, d ao quadrado de x, dx, mais lambda ao quadrado, x igual a zero. Essa é quando eu substituo esse lado aqui como se fosse lambda ao quadrado. E a outra é a versão do y. Esse é menos aí. Beleza. Aí aqui a gente tem agora duas equações diferenciais ordinais. Então a gente tinha uma equação diferencial parcial, que era aquela grandona, né? Essa aqui é uma diferencial parcial. E eu transformei ela, porque ela tem esse formato aqui, transformei ela em duas equações diferenciais parciais, homogêneas. Diferencial homogênea é mais fácil da gente ter solução, e aí a gente tem algumas soluções pré-prontas. Então eu consigo tirar uma solução para x e uma solução para y. A da x, ela vai ter esse formato aqui, C1 cosseno de lambda x mais C2 seno de lambda x. Essa é a solução para a função x, que depende só de x. A função y vai dar um C3, acho que não é cosseno, é E na menos lambda y mais C4 E na lambda y positivo. E essa vem daqui. Porque como elas viraram duas equações diferenciais homogêneas, eu consigo resolver. Como é que eu resolvo agora? Como é que eu chego nessa aqui? Multiplica as duas e tu vai chegar no que a gente chama de θ. Então nota que trabalhoso, né, gente? Então eu multiplico essas duas aqui, uma vezes a outra, para voltar para o meu θ, porque o θ é a multiplicação das duas. Então o meu θ vai dar C1 cosseno de lambda x mais C2 seno de lambda x, que multiplica C3 e na menos y, não coube, mais C4 e na mais. E essa é a nossa solução analítica para a equação
desse formatinho aqui, que é 2D, regime permanente, K constante, com geração de calor zero. E agora o que falta? Agora nós temos que usar aquelas 4 condições de contorno que a gente tinha lá na frente, para achar C1, C2, C3 e C4. Agora a gente aplica uma por uma para chegar nelas, gente. E agora eu vou ser sincera que isso aqui vai ser gigantesco, porque você acaba caindo em séries que eu não vou adentrar, simplesmente pelo motivo de que esse tipo de metodologia a gente usava antigamente, quando não tinha muito computador, né? Porque você tem que fazer isso para cada caso, ou seja, quando trocou as condições de contorno, que são essas temperaturas aqui, eu vou ter que trocar e pegar essa equação aqui e achar o C1, C2, C3, C4 de novo. E só para achar esse C1, C2, C3, C4 é enorme, tá? Se você for pegar lá o capítulo 4 do Encropeira, você vai ver ele achando uma por uma. E é gigantesco. Isso aí vai dar 2 séries. Então eu vou botar aqui a solução final, porque eu particularmente não cobro isso aqui, quando a gente vai fazer avaliações, porque é meio sem sentido, sendo que hoje em dia a gente tem tabelas, onde você vai lá e você acha o desenho desse cara e ele te dá a solução final integrada. Ok? E a gente vai se focar mais nos próximos vídeos, que são outros métodos que são mais práticos, que a gente usa mais na prática. Eu vou mostrar uma aplicação desse método aqui para vocês, mas antes vamos botar como é que fica a solução final, para você ver como ela é, né? Então, após achar as constantes, que eu pulei um pedação aqui, porque eu não vou fazer, você vai ficar com ela nesse formato aqui. Θ de x e y é igual 2π somatório de n igual a 1 até o infinito, é uma série, de menos 1, n mais 1 sobre n, seno de nπx sobre L, lembrando que L é o tamanho do lado da placa, seno hiperbólico de nπy sobre L, sobre seno hiperbólico de nπw sobre L. Essa é a nossa solução. É uma série. Quem é n? N é o número de... até onde a tua série vai, né? O número de termos na série. Tecnicamente até o infinito. Então, na verdade, trunca num certo momento, né? Então, nota como é trabalhoso para chegar nessa solução, né, gente? Eu comi um monte de passo aqui no meio do caminho, hein? Então, a gente usa pouco. Aí tu deve estar pensando, tá, mas por que eu tô vendo isso aqui então? Porque antigamente se usava porque a vantagem dessa solução é que ela é o que a gente chama de analítico. Não tem erro. Ela não é uma aproximação. Então, por exemplo, se eu for analisar aquele caso específico para o qual eu integrei, que seria esse aqui, né? E eu quiser pegar a temperatura aqui, esse meu θ ali, ele é esse T que eu estou procurando, menos no meu caso aqui, menos o 25 sobre 100 menos 25, que vai dar igual a tudo isso aqui. Eu venho aqui e ponho quem é o meu valor do y, o meu valor do x, que é esse pontinho aqui, né, que tem um xy aqui. Por exemplo, sei lá, metade da placa, 0,5 por 0,2, sei lá. Eu ponho esses valores ali e eu vou tirar esse valor aqui exato para essa condição de transferência de calor, regime permanente, sem geração de energia, né? E com propriedades constantes. É o valor exato. Então, assim, vantagens desse método é que ele dá o valor exato. Desvantagens, ele se funciona para alguns casos mais simples, que por exemplo esse caso de parede plana aqui é super simples,
e ele é extremamente trabalhoso. Hoje em dia, se você quer ver os casos que isso aqui são integrados, por exemplo, depois que eu integrei uma vez, eu consigo sempre usar, né? Então, na verdade, a gente tem, hoje em dia, se você for procurar, existem livros que são especializados em transferência de calor, ou mesmo na internet, que você põe lá, solução exata, transferência de calor 2D, ele vai te dar alguns casos onde ele tem integrado já uma tabelinha, e você só pega de lá. Esse é o mais indicado, não vai integrar tudo na doida, né? Só tem que saber quais foram as condições de contorno dele. Então, a gente vai se manter aqui. Por exemplo, um exemplo de aplicação para onde eu já usei isso aqui. Eu dou aula de métodos numéricos, que é a parte de CFD, e aí para ter certeza que o código que você codificou tá certo, a gente usa esses casos analíticos, que são esses casos resolvidos dessa forma, esses tabelados, né? Eu não vou lá e resolvo um por um. Eu pego da tabela já de alguém que já resolveu, de um livro especializado. E daí eu testo, aí eu procuro esse valor aqui, quanto é que deu no analítico? Ah, deu X, quanto é que deu no meu? Deu Y, qual que é o erro entre eles? Para eu verificar se os códigos numéricos que eu fiz estão funcionando. A gente testa para esses casos analíticos exatos e depois você expande para casos que não são exatos com o método que eu vou mostrar no final desse módulo, que é a parte de diferenças finitas, que é daqui uns 2 vídeos. Então assim, é para isso que a gente usa, gente. Complexo, né? Antigamente se usava, hoje em dia nem tanto. Hoje em dia a gente só pega meio que pré-pronto. O próximo método a gente usa um pouco mais, que é o do próximo vídeo. É o método gráfico, que a gente usa fator de forma de condução, e aí ele tem alguns meios que pré-prontos, também com tabelas já resolvidas, mas que daí são mais aplicáveis em casos mais genéricos. Inclusive tem casos 3D, que daí a gente consegue usar em coisas mais realistas. Então, vamos para o próximo vídeo, que é o método gráfico e fator de forma de condução, que daí a gente consegue aplicar para casos mais normais.